Eu tinha 17 anos de idade, que eu estava acompanhando a minha mãe, que estava enferma. Eu ouvi a voz do Espírito Santo me chamando. Foi um dia incrível. Para mim, foi o melhor dia da minha vida, foi ouvir, né, a voz do Espírito Santo falando comigo de uma forma muito audível, muito forte. E é uma voz irresistível. E ali eu me rendi por completo quando eu perguntei quem está falando comigo. Eu falei, eu estou ficando louca. E eu pensei comigo, eu vou com a minha mãe só para agradar ela, não vou me reconciliar, né, de jeito nenhum, pensava comigo. Mas justo naquele caminho eu tive aquele encontro real e mudou minha vida. E aí eu fui para uma oração, e quando eu cheguei lá, o profeta falou, fica em pé, moça. E eu fiquei ali, eu digo, uai, aqui também tem que ficar de pé. Eu fiquei com vergonha, porque, né? Mas eu fiquei em pé, ele falou assim, olha, Deus manda dizer que ele vai te dar um esposo. Eu pensei, falei, nossa, acabei de chegar, já vou ter um esposo. Eu tinha 17 anos, né? Caramba. Eu falei, nossa, já vou ter um esposo, assim, a gente chega na igreja. Já chega E eu imaginei que já era no outro dia, né? Aí eu falei, não, né? Eu fui me dedicando na obra de evangelismo, nas ruas. Então a senhora fez esse trabalho de... Eu fiz um trabalho missionário bem solteira, né? Na época eu já fui me dedicando às missões, né? Em vários lugares. Lugares que ninguém queria ir, era onde eu tinha desejo de ir. Caramba, então você tá... Trazer essa unidade, né? Para que as pessoas, elas não vejam simplesmente a igreja, né? Até os cristãos, né? Como um escape humano. Sabe, a unidade, que a igreja esteja unida, que verdadeiramente tenha esse sentimento de sinceridade, de amor, de apoio, né? Que não estamos aqui para competir com ninguém. E essa visão, ela distorce muito o evangelho. Então, é importante que a igreja se una como um corpo de Cristo. E é muito mais fácil você cuidar de uma criança hoje do que resgatar um adulto mais tarde. Quando você... O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele não tira a vida da ovelha, ele dá a vida pelas ovelhas. Então você tem que ver qual é a situação hoje. Se todo mundo na igreja que eu congrego hoje tivesse todo mundo montado com carro de alta gama e eu tivesse um também, tá igual. Tá 1 a 1 para todo mundo. Agora, não é justo nós ver pessoas passando necessidade, não sendo atendidas, e a gente tá aí esnobando aí e gastando dinheiro naquilo que não é pão, como diz a Bíblia Sagrada, né? Enfim, eu não... Estamos sofrendo uma crise de masculinidade dentro da igreja cristã? Existem muitas mulheres com uma carga que não pertence a ela, que é o homem que tem que ser a cabeça. Mas, infelizmente, através de 10 anos para cá, que se abriu as redes sociais, muitos homens deixaram seus papéis. Porque está havendo um avanço em que as mulheres estão avançando, eu digo no mundo espiritual, porque os homens estão recuando. Infelizmente, o sacerdócio recuou muito. Muito bem, meus queridos, bem-vindos a um episódio mais. Hoje no nosso canal nós temos uma presença ilustre. Estamos cá, eu e o Douglinhas, com 2 convidados especiais. Aliás, mais que especiais. Um deles já participou desse programa já algumas vezes. E é uma honra tê-lo aqui uma vez mais. E hoje ele traz uma surpresa. Mas antes de ir ao tema, eu queria fazer um pequeno adendo. Estamos fazendo um programa um pouco diferenciado, porque por problemas técnicos. Então, como vocês podem ver, hoje eu tô um pouco aqui com a cor de pitufo. A câmera tá um pouco colorida. Porém, isso não nos impede de cumprir o nosso propósito e ir ao tema principal, que é conversar, falar com pessoas de influência. E no caso de hoje, com um pastor e uma pastora incrível. Não é isso, Douglas? O que você conta para nós hoje? Hoje a gente temos aí o pastor Edson, que pastoreia a igreja Bom Pastor aqui em Barcelona, e a sua esposa, Ami Saraki. É o nome. É assim mesmo, pastora? Apresenta aí pra gente. Tudo bem, gente? É um prazer poder estar aqui com vocês. Douglas, obrigada. Michel, valeu. Muito obrigada. Né? É uma honra estar aqui junto com meu esposo. Né? Sou muito agradecida por essa oportunidade. E sim, meu nome é Ami Saraki, de registro. Ami Saraki. É Ami Saraki. E aí, pastor Edson, como tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus, muito obrigado pelo convite, a oportunidade de poder estar junto com vocês aqui, sempre é uma alegria. Muito obrigado. Vocês pastoreiam a igreja Bom Pastor? É assim que se chama lá? A igreja chamada, é registrada como AD Bom Pastor. AD Bom Pastor.
Ah, que Seria legal. Assembleia de Deus Bom Pastor. Assembleia de Deus Bom Pastor. Esse nome, Assembleia de Deus, de onde deriva? Essa Assembleia de Deus, já sei, mas o Bom Sim. Pastor? Bom Pastor, pelo fato da gente ter iniciado, né, um trabalho missionário de evangelização e atuando ali naquele bairro onde é chamado também o bairro Bom Pastor, onde também tem um bairro chamado Espírito Santo e tal. Então, como a igreja deu um avanço, então quando foi registrar, né, esse ministério, né, os obreiros se reuniram com meu esposo e disseram, então, por que não Bom Pastor, já que nós temos a Cristo como Bom Pastor? E também disse, como o senhor também tem sido para nós, né, uma pessoa que tem nos pastoreado e tem sido também bom, então vamos unir esse útil ao agradável, e assim ficou. Todos concordando. Bom pastor ali e Espírito Santo do lado, né? Tá os três ali, todos juntos ali, Tudo né? junto. Vocês estão pastoreando ali a igreja. Hoje ela conta com quantos membros? Olha, Mais ou menos. Nós, entre membros e congregados, membros mesmo, em Barcelona, nós somos, eu creio que mais de 400. 400 membros. E aí, quando junta com os congregados, somos 500, dá o total de 570 por aí, aproximadamente. Sim. Caramba, é muita gente, hein? É muita gente, é muito trabalho, hein? Eu já vejo muito trabalho. Sim. Mas a paga vai estar lá em cima, né? Graças a Deus. Sim. É cuidando do rebanho do Senhor. Pastora, o nome, a Mizaraki, é um nome... Tem um porquê? Ou... eu creio que tudo tem acho que uma mão do Senhor aí, né? A gestação da minha mãe foi algo muito milagroso. E ela sempre me conta, né? Que quando ela estava com 7 meses de gestação, disse que ela ouviu o meu choro na barriga dela. O meu pai também ouviu. Nossa. E eles ficaram assim assustados. Meu pai ficou buscando. Ela disse, não, esse choro veio de dentro de mim. E ela percebeu que ela estava gerando uma filha, assim, que tinha alguma coisa mais do que uma criança normal, podemos dizer, né? E aí ela começou a pedir orientação de Deus. Afinal, ela estava conversando com uma amiga, até contou que eu tinha chorado na barriga dela. E a amiga dela falou, não conta para ninguém, porque pode ser que ela tenha essa criança tenha alguma coisa especial. E minha mãe disse, não, eu quero contar. E minha mãe saiu contando para todo mundo. Mas, afinal, ela lendo... Minha mãe não sabe ler, mas uma amiga dela lendo uma revista de uma mulher que teve vários filhos. Aí, um desses filhos chamava Mizaraki. E ela disse, gostou do nome. Ela disse, não, eu vou colocar. Se for uma menina, vai ser a Mizaraki. E assim foi. A Mizaraki. Então não é um nome bíblico, é o nome que ela achou. Mas é um nome árabe. É um nome É árabe, sim. Ah, que legal. E uma coisa, pastora, o lar que a senhora veio é um lar cristão ou você foi a primeira? Não, no meu lar, na verdade, a parte paterna, todos da Igreja Batista, meus avós e tudo, eu fui educada na escola bíblica dominical, na Igreja Batista, em Olinda, né, no Brasil. E o meu pai veio dessa formação cristã. Exatamente. Minha mãe não, minha mãe veio de os pais dela não eram cristãos e ela conheceu Cristo através do meu pai. Exatamente. Mas você teve essa educação cristã desde pequeno? Sim, de pequena eu ia na igreja e tudo. Meu pai, por um período, ele se frustrou com algumas coisas e ele desanimou no caminho e aí entrou, né, um pouco na questão do alcoolismo. Isso trouxe bastante dificuldade para a família. Mas eu estava ali observando tudo na minha infância. Nossa. E quando é que nasce o desejo de trabalhar para Cristo, de se entregar para Cristo e realmente viver o propósito de Cristo na vida da senhora? Aos 5 anos de idade eu fui batizada com o Espírito Santo e para mim foi uma das experiências mais belas que eu tive. E com todas essas desavenças de família, de brigas, alcoolismo em casa, eu me bloqueei bastante. E quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, minha mãe falou, nós não vamos mais para a igreja devido à situação, mau testemunho, então nós não vamos mais. E eu me bloqueei. E foi quando eu tinha 17 anos de idade, que eu estava acompanhando a minha mãe, que estava enferma. Eu ouvi a voz do Espírito Santo me chamando. Foi um dia incrível. Para mim, foi o melhor dia da minha vida, foi ouvir, né, a voz do Espírito Santo falando comigo de uma forma muito audível, muito forte. E é uma voz irresistível. E ali eu me rendi por completo. Quando eu perguntei, quem está falando comigo? Eu falei, eu estou ficando louca. E o Espírito Santo falou assim, não, você não está louca. Eu digo, eu estou louca.
Ele dizia, não, você não está louca. Eu digo, então, se eu não estou louca e eu estou ouvindo vozes, quem está falando comigo? Então, eu ouvi a voz quando disse, eu sou Jesus. Caramba. Ali me quebrou. E eu não queria mesmo, assim... Aos 17 anos, eu pensava comigo, um dia que eu vou ser cristã quando eu tiver com 60, 70 anos e tal, porque agora mesmo, na juventude, eu não quero. Não estava envolvida com nada do mundo, assim, mas eu não tinha mais aquele prazer, porque estava bloqueada. Mas ao ouvir a voz de Jesus, né, desbloqueou o meu ser, porque a voz de Cristo desbloqueia qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer nação. Caramba, que bênção. Com 17 anos, aí você retorna. Eu retorno nos ali. Foi uma experiência que me chamou de volta, foi a voz de Cristo. Mas já não na Batista, né? Já não, aí eu já estava indo para a Assembleia. Inclusive, nesse dia que eu tive essa experiência, eu estava acompanhando a minha mãe para um culto, porque ela disse que queria se reconciliar com Cristo. E eu pensei comigo, eu vou com a minha mãe só para agradar ela, não vou me reconciliar de jeito nenhum, pensava comigo. Mas justo naquele caminho, eu tive aquele encontro real e mudou minha vida. E já ficou ali? Não, ali já foi... Já ficou no rendida. Retetel e Já. tudo, sapatinho, Nunca mais olhei para trás. Você se considera uma irmã do Coque? Olha, eu me considero, né? Apesar de não usar muito hoje, né? Mas sim, eu me considero uma mulher daquelas que... Do tempo antigo, daquelas que joelha, daquelas que coloca o rosto no chão, né? Daquela que silencia. Sim, eu me considero. Que bem. Mas aí, né, nesse percurso de você voltar ali a vida cristã, né? Ali na igreja e tal, quando é que chegou o abençoado? Houve uma promessa, né? Eu tive uma promessa, eu morava em uma... Ele veio Mas é uma promessa? Ele veio uma promessa, ele veio pra mim como uma promessa. Eu morava numa cidade bastante pobre, né? Um povoado pobre. Eu fui pra uma oração à tarde e aí... Que região que era? Era Recife, chamada... Em Recife. Em Recife. E aí eu fui pra uma oração. E quando eu cheguei lá, um profeta... Falou, fica em pé, moça. E eu fiquei ali, eu digo, uai, aqui também tem que ficar de pé. Eu fiquei com vergonha, porque, né? Mas eu fiquei em pé, ele falou assim, olha, Deus manda dizer que ele vai te dar um esposo. Eu falei, nossa, acabei de chegar, já vou ter um esposo. Eu tinha 17 anos, né? Caramba. Eu falei, nossa, já vou ter um esposo, assim, a gente chega na igreja. Boa, já chega em casa. E eu imaginei que já era no outro dia, né? Aí eu falei, não, tudo bem. Ele falou, e outra coisa, Deus fala que ele vai te abençoar. Eu digo, tá ótimo, tá perfeito. E também que você vai ser abençoada, e que você vai pelas nações. E eu falei, nossa, eu vou ter um esposo, né? Deus vai me abençoar, eu vou pelas nações. Eu falei, daqui eu não saio nunca mais. Esse profeta precisava trazer ele na igreja para visitar aí, hein, pastor? Casal. Então, assim, eu acredito que já estava falando dele, né? Quando falava, vou te dar um esposo. Só que isso aí durou 10 anos. Depois, né? Eu fui me dedicando na obra de evangelismo, nas ruas. Então a senhora fez esse trabalho de... Eu fiz um trabalho missionário solteira, né? Na época, eu já fui me dedicando às missões, né? Em vários lugares. Lugares que ninguém queria ir, era onde eu tinha desejo de ir. Caramba, então você estava mesmo vivendo o propósito do Senhor na sua vida. Sim. Nesse período, a sua mãe voltou e todo Minha mundo... mãe voltou, ela reconciliou e foi curada também, porque os médicos tinham dito que ela não ia mais recuperar. Ela teve uma trombose muito forte, ficou uma parte do corpo toda paralisada. Nossa. Então foi incrível, assim, realmente. Eu vi a glória de Deus ali no meu chamado. Tá. Nesse percurso, 10 anos depois, conhecemos aí o pastor Edson. Eu fui para São Paulo e aí eu estava num ensaio de jovens e aí eu vi um rapaz alto entrar na igreja assim, aí eu olhei assim para o rapaz, falei, nossa, que rapaz bonito. Mas aí, tipo, como todos, normal, não, E aí, naquele ensaio, Deus me deu uma mensagem. O rapaz bonito era o pastor Edson. Era ele mesmo, alto, né? Ali entrando. É bonito até hoje, gente. O amor é lindo, né? Então, eu vi ele entrar no ensaio, dei uma olhada assim, mas eu pensei comigo. Porque eu não conhecia ele, porque ele veio de um outro bairro, e ele era novo no setor, ele estava recém-chegado. Então, eu só olhei, mas eu falei, não conheço. Mas, nossa, que bonito esse rapaz. Mas assim, sem nenhum interesse... Sim. E aí, tá tudo bem. E aí, naquele ensaio, Deus me deu uma mensagem para ele, profética. E eu ficava assim no Espírito Santo. Falei, não, eu não vou entregar essa mensagem. Eu estou no ensaio, não é um culto. Não vou entregar essa mensagem. Mas aí o Espírito Santo disse, levanta e vai lá. Então, eu, com muita temor, eu levantei, aí eu fui até ele e entreguei uma mensagem para ele, que Deus tinha um chamado com ele especial. E aí, muitas coisas foram faladas, que eu não lembro hoje.
Mas aí eu creio que naquele dia Deus estava selando alguma Mas não coisa. entregou nada do casamento, não. Só que ele tinha um chamado, Não, ele né? tinha um chamado, mas realmente eu não tinha interesse nenhum, não, assim. Porque, na verdade, eu já tinha dedicado a minha vida inteira para ser missionária solteira. Sim. Eu estava, assim, muito envolvida com Cristo e, assim, a minha entrega a Cristo foi tão profunda que eu já nem sentia necessidade de ter uma família ou alguém. Sim. Então, eu estava, assim, totalmente desvinculada desse sentimento no momento ali que ele entrou na igreja. Mas aí a gente fez uma amizade e eu não sabia, eu tampouco não sabia que essa amizade ia se tornar, ia dar em... Né, Tá, casamento. mas aí a senhora, vivendo toda essa experiência, eu gostaria que a senhora olhasse para a câmera agora e desse uma mensagem para o pessoal solteiro. Pra essa As juventude. missionárias não alcançadas. Entendeu? Sim. Olha, para todos que têm um chamado, né, o meu conselho hoje, depois de tantos anos na obra de missões, você que é jovem, dedica a sua vida a Cristo. Dedica a sua vida a Cristo, com sinceridade, com amor. Faça sempre para Deus, nunca para as pessoas, nem para ninguém ver, nem notar o que você está fazendo. Porque, com certeza, quando você está enganjada nessa missão e você está com Cristo, e Ele faz a parte mais importante, que é te preencher por completo, quando o ser humano que vier na tua vida, né, um noivo, uma noiva que vier para você, vai ser somente um complemento, mas você vai estar totalmente bem, né? Inclusive, quando eu casei, eu falei, olha, eu tô casando, vou casar com você, mas eu vou casar muito feliz. Então, não é para ficar desesperado tampouco, mas acreditar que quando você se entrega, né? Se tem uma pessoa que quer ver os jovens felizes e casados, é Deus. Eu creio no casamento e foi Deus que conduziu a minha vida. E hoje eu estou aqui para dizer que é possível ser feliz mesmo nessa geração. E se você confiar no Senhor, Deus sempre prepara uma pessoa para caminhar ao seu lado. É uma bênção. Tocando nesse tema, pastora, e também o pastor, porque é uma das dificuldades hoje, acredito, né? Também é o que a gente tem escutado, é o matrimônio. Né? Eu acredito que é onde que o inimigo mais investe tempo é na relação matrimonial família. Né? Esposo, mulher, os filhos. Normalmente vem um ataque depois que ataca o marido e a mulher, né? E quando eu converti, eu tinha classes de como, né, na classe dos jovens, e me impactou muito. Foi quando um diácono fez uma classe com a gente era jovem, e principalmente para os varões, ele falava, mulher é um artigo caro, um artigo de luxo caro, você vai, cabelo, maquiagem, perfume, presente e tal. Então, incentivava a gente ter um trabalho primeiro, né? Trabalhar e tal, para quando começasse o namoro, fosse um namoro máximo de 1 ano, e já o casamento, para não entrar em pecado e tal. Então, aquilo entrou muito na minha cabeça. Vocês têm trabalhado isso com os jovens hoje, na igreja e tudo? Tem um trabalho, assim, de aclaramento, assim, com os jovens? Sim, a liderança sempre procura trabalhar, conversar, sobretudo quando aparece alguém, né, uma pessoa que tem plano de casar e tudo aquilo ali, se dá certo, se não dá, aí a gente procura orientar e falar, explicar para a pessoa o que é realmente o casamento, porque é algo novo, para a maioria, para o jovem é algo novo, e sendo algo novo, sempre a pessoa tem que tomar cuidado e não atuar de uma forma que a pessoa ser levada pela aparência, porque a aparência às vezes engana muito. E o conhecimento, né, que é muito importante, porque a pessoa conhecer o outro não conhece de um momento a outro. 2 meses, 3 meses, ele não conhece a pessoa. Para conhecer a pessoa, tem que caminhar junto, tá ao lado dele e tudo, e aí a pessoa vai realmente ver se dá certo ou se não dá. Para a pessoa chegar assim já. E sobre aqueles jovens, ou jovem também até adultos, né? Que acreditam que eu começo e logo Deus faz a obra. Qual o conselho para você? Quando eu falo isso, como seria assim? O relacionamento, você que é servo como pessoa do mundo, né? Ou vice-versa. Como o senhor vê isso? Ou como vocês verem isso, né? Muitos começaram e até hoje Deus nunca fez a obra.
Conheço deles já de anos e Deus nunca fez a obra. Não é bom ter esperança, a Bíblia diz que é bom ter esperança, mas o desgaste que vem com os anos tem que ver se compensa. Esperar, se valeria a pena esperar, porque, por exemplo, caso uma pessoa que tem uma fé e a outra que tem outra fé completamente diferente. Um ele tem fé no boteco, o outro tem fé em Cristo. O que tem fé em Cristo ele vai para a igreja, o que não tem fé em Cristo ele vai para o boteco. A crente está disposta a acompanhar o rapaz para o boteco? E aí ele vai ter que aguentar aquilo ali quantos anos? Um nunca fumou na vida e cresceu na igreja, o outro já é fumante. A pessoa vai aguentar a fumaça de cigarro há quantos anos? Então, um vício, não diga, eu falei um vício comum, um vício da bebida, uma pessoa nunca bebeu, ele vai estar aguentando uma pessoa fora de si, uma pessoa que não está lúcido, uma pessoa que tem aqueles hábitos, que não pretende largar aquilo. Não pretende nem ir para a igreja nem abandonar aquilo. Então, isso aí tudo é bom ser visto antes de casar. Porque depois que casar, aí a pessoa vai ter problema com aquilo, né? Eu acredito que o tempo que eles poderiam estar orando junto, ela vai estar orando, ou ele vai estar orando, para que haja uma conversão. Não significa que a pessoa ser evangélica ou cristã é como posso falar, é um cheque de que vai dar certo. Claro. Mas a porcentagem de que isso dê certo é muito maior. É maior porque Cristo está no meio. Já está no meio, já está no negócio. Exatamente. A pessoa já tem uma ensinança cristã, já é um convertido, e aí é mais fácil de Deus estar trabalhando do que você casar com um não convertido. Porque uma pessoa que ele tem temor a Deus, ele tem temor de Deus, ele vai sempre procurar pensar e não tá prejudicando a ninguém. Se ele errou, ele vai procurar se retratar, ele vai procurar se consertar, ele vai procurar buscar o melhor para ele estar bem com Deus e também num casamento. Porque uma vez que está casado, você não vai falar, não, eu estou bem com Deus, mas em casa eu não estou bem com a senhora. Não casa os dois. Ele está bem em casa, ele tem que estar bem com Deus, ele tem por dever, ele está bem em casa. Porque se não estiver bem em casa, Pedro falou sobre isso. Diz que a pessoa deve estar bem porque, por exemplo, coabitai com elas com entendimento para que não sejam impedidas as vossas orações. Então quer dizer que às vezes pode ter algum problema pelo meio e a oração ela ser impedida por quê? Por falta de um perdão, por falta de um diálogo, por uma intriga, por uma coisa, por outra. Não tem condições de viver. Então, se o casal, tanto ele quanto ela, já teme a Deus, está fácil. Fala, não, vamos acertar isso aqui, porque a Bíblia fala que tem que ser assim. Então, nós vamos procurar atuar de acordo com o que a Bíblia diz. E quando a pessoa atua de acordo com a Bíblia, aí tudo dá certo. Agora, quando a pessoa deixa, não, isso aí foi escrito por homem. Claro, se um animal escrevesse, como a gente ia entender? Se um anjo escrevesse isso aqui, como que a gente ia entender? Foram pessoas humanas, como nós, que tinham sentimento, que tinham tudo, mas o temor que eles tinham a Deus e a obediência a Deus levou eles a escrever essa palavra inspirada por Deus. E essa palavra foi escrita para instruir a cada um de nós. Então, quando a pessoa está disposta a mudar, ele põe Deus e a Bíblia por acima de tudo. Agora, quando a pessoa não está disposta a mudar, logo ele vai ter as desculpas deles e aí dificilmente as coisas darão certo. Por quê? Porque a pessoa vai estar montada em cima da razão. E quando a pessoa se monta na razão e não quer sair dali, é complicado. O mundo é o parâmetro dela, né? E o mundo não tá para consertar nada. O mundo tá para trocar, né? Não deu certo, larga já, começa outro e... Exatamente. E aí ele vai embora, só que ele esquece que onde o ferrugem vai junto, né? Ele vai embora, mas o problema vai com ele. O problema não foi solucionado. Ele está indo embora, mas ele está levando um problema junto com ele. E qual seria a melhor opção? Desfazer dessas cargas. Resolver isso daqui. Não existe saída se nós não quisermos mudar. Se nós não desejarmos mudança, não haverá saída. Se nós não se prontificar em falar, Deus, eu renuncio à minha vida, eu vou viver agora para ti, o Senhor vai dominar a minha vida. Se não acontecer isso, Deus dificilmente vai realizar algo na nossa vida porque nós não estamos dispostos. E Deus ele só vai entrar numa área na sua vida onde você estiver disposto a deixar ele entrar. Se você não deixar, ele não vai entrar. Eis que estou à porta e barra. Se abrires, entrarei. Exatamente. Se abrires. E aquele ali foi um caso mais sério porque Jesus estava do lado de fora, né?
A igreja, o pessoal se montaram no orgulho, se montaram na razão e colocaram Jesus para fora. Autossuficientes e colocaram Jesus para fora. E ele estava batendo na porta e diz: se alguém ouvir a minha voz, porque ninguém queria ouvir, e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele e ele vai cear comigo. Quer dizer, eu estou disposto a entrar e fazer festa. Agora, se você quiser viver desse jeito, você viva. Ele estava disposto a entrar, mas aí a opção está em quem está dentro, se vai abrir ou não. E aí você já sabe, você escolhe o final, você decide. Deus não força nada, né? Ele tem um chamado. Aqueles que escutam, né? Ele entra e transforma a vida da pessoa. Pastora, voltando aqui para a senhora, a senhora tem um trabalho com mulheres aqui em Barcelona, verdade? Sim. Só pode falar um pouquinho sobre esse trabalho pra gente? Sim, a gente está acompanhando, né? Eu sou muito de acompanhar de uma forma face a face. Que legal. Eu vou tentando conhecer a história um pouquinho da pessoa e vendo onde ela precisa de ajuda. E aí tem uma equipe muito grande ali que o Senhor tem treinado, né? Temos ajudado as mulheres na obra da intercessão e também do acolhimento. Nós procuramos fazer o máximo que a gente pode para que todas as pessoas que cheguem, as mulheres que cheguem, porque chega mulheres de todo nível e com muitas cargas e com problemas mal resolvidos, frustradas, abandonadas. Então, nós entendemos que o nosso trabalho como cristã, né? Cristo na nossa vida, ele pode nos utilizar para acolher essas pessoas que tanto precisam, né, de um abraço, de ser ouvidas. Então, a minha participação ali é ouvir as pessoas com carinho, sem julgamento, e entender que elas podem recomeçar, elas podem ser restauradas, e sabendo que essa é a parte mais difícil, de curar as pessoas e restaurar as pessoas, não é meu, é do Espírito. Então, a gente simplesmente doa o nosso ouvido, o nosso olhar de carinho, o nosso abraço e espera que as pessoas se permitam ser acolhidas também, porque algumas delas chegam e nem acreditam mais que outros são capazes de lhe ajudar, porque já foram traídas por pessoas, por familiares. Então, quando elas chegam, nós temos ali uma equipe que está sempre com os braços abertos e disposta a ajudar essas mulheres. A senhora poderia fazer um convite, a senhora vai para a câmera lá, e fazer um convite para aquelas mulheres que não estão ainda, né, no trabalho com vocês, mas um convite para aquelas que estão vendo esse podcast hoje, que possam se acercar e possam ter Porque às vezes tem muitas pessoas que vão ver isso aqui e não estão sendo atendidas por ninguém. E estão desesperadas, não sabe... a ponto de cometer um suicídio. Exatamente. Ou tal. Então, a senhora tem o tempo todo. Nós estamos, né, aqui em Barcelona, como vocês sabem, né? Obrigado, Douglas. E eu quero realmente dizer que há uma esperança para o universo feminino. Nós acreditamos que de um Deus que cura a depressão, um Deus que liberta os cativos. E se você se sente sem vontade de viver, você sente que a tua vida está tomando um rumo em que você já perdeu o controle, é hora de você só se posicionar e fazer como a mulher do fluxo de sangue, que ela estava ali ferida, machucada, fora da sociedade, mas ela colocou um propósito no coração de dizer, se tão somente eu tocar na roupa de Jesus, eu serei curada. Eu não sou Jesus, meu esposo não é Jesus, mas nós temos um Jesus que continua atuando, ele está vivo, né? Conversei com ele hoje. E você pode vir e nós estaremos ali dispostos a te abraçar, te ouvir com carinho, sem julgamento, porque a palavra de Deus, né, ela é poder e salvação. E quando fala de salvação, em Romanos 1:16, fala assim, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. E quando fala essa salvação, não é só a salvação para você ter um nome no céu e ser escrito, mas ser salvo de muitas coisas aqui terrenais. Então, abra o seu coração, né? Busque uma direção, não digo exatamente que você tenha que buscar a mim, né, meu esposo, mas a todos aqueles que têm essa visão de cura, de restauração. Existem muitas igrejas boas que fazem um trabalho sério e nós nunca nos focamos que nós somos os melhores, mas sabemos que Jesus é o melhor e ele pode sim restaurar a sua vida. E se desejar, pois em algum momento ter uma charla, uma aproximação, nós estaremos ali independente, né, da sua condição para te ouvir. Deus te abençoe. Amém. Pastor, enquanto a pastora estava falando, Deus estava tocando no meu coração para o seguinte.
Barcelona, Espanha em geral, ela tem uma carga espiritual muito forte, né? Há muito assassinato de mulheres, né? Isso é evidente. Violência doméstica e níveis de suicídio. Tá? Não é falado muito aqui nas televisão, mas, por exemplo, aqui em Terraça nós temos uma ponte aqui que vira e mexe, as pessoas saltam dessa ponte, eles não deixam noticiar para não alastrar a informação, mas vira e mexe a gente tá vendo essa notícia, como eu vivo aqui, né? Tanto é que o prefeito ele colocou umas barras de ferro para impedir isso aí. Claro, a gente tá fazendo em português a entrevista, mas é que vai chegar em alguém que necessariamente está necessitando de uma palavra. E aí, pastor, eu faço um convite para o senhor estar fazendo esse convite para essa pessoa se acercar àquele, a único que não vai enganar, não vai decepcionar, que é Cristo. Se eu pudesse estar olhando para aquela câmera e estar dando uma mensagem para essas pessoas que estão assim. Muito bem. Obrigado, Douglas. A Bíblia Sagrada fala, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que o mundo precisa hoje, às vezes você conversa com uma pessoa e ele diz, eu preciso de um trabalho. A pessoa não precisa de um trabalho. O trabalho ele pode arrumar a qualquer momento, aí ele pode aparecer um trabalho. Eu preciso de dinheiro. A qualquer momento alguém chega, ou ele consegue, ou ele vende alguma coisa, ou ele recebe aí o dinheiro que ele precisava. Só que o dinheiro, o trabalho, eu preciso ser feliz, e para mim ser feliz eu tenho que casar. Quem falou que casamento vai trazer felicidade? Quem traz felicidade e estabilidade na vida de um ser humano é Jesus Cristo. Ele é tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo não tem nada. Nós precisamos de Jesus Cristo. Dentro de nós, dentro de todo ser humano, há uma necessidade. E essa necessidade, eu não sei se ela é tão grande ou ela é tão pequena, mas ela é do tamanho de Cristo Jesus. Se Cristo entrar na vida de uma pessoa, isso daí será o suficiente para a pessoa ter a realização, para a pessoa se sentir feliz, se sentir amada, se sentir abençoada por Deus e ver que realmente existe alegria aqui na terra e que essa alegria está em Cristo Jesus. Que existe um caminho aqui na terra e que esse caminho é Cristo Jesus. Que existe uma verdade no meio de tantas mentiras e que essa verdade, ela se chama Jesus Cristo. E que há uma vida, a vida para mim se acabou porque quem eu mais amava morreu. É verdade. Quem nós mais amávamos morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e inclusive está entre nós aqui, porque diz que onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele está presente. Então Jesus, ele é tudo que você, que a humanidade necessita. Ele disse, venham a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Venha para a Assembleia de Deus Bom Pastor e aprenda de Jesus. Busca uma igreja evangélica e aprenda de Jesus. Ouça a palavra de Deus, porque ele tem algo extraordinário para fazer na sua vida e ele vai fazer também em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, você que está assistindo esse podcast hoje, eu quero te falar uma coisa. Nada nessa terra acontece por acaso. Você não está vendo esse podcast por acaso. Esse podcast foi feito para você e para a sua família. Só precisa que ele está à porta e está batendo na porta. Só precisa que você abra a porta, ele vai entrar no seu coração, vai entrar no seu lar e vai transformar a sua vida. Só deixa ele entrar, tá? A gente acha que essa é a mensagem para você que está vendo a gente. Não é por acaso. Pastor, a pastora Amizaraki vai ter um evento nesses próximos dias, próximo mês? Quando é o evento que vai ter? Como? De que fala? Sim, nós estamos aqui, né, nesse podcast. Quero, inclusive, avisar, né, para que você que é intercessora, né, que tem orado pelas nações, tem orado, né, pela Europa, né, esteja intercedendo. Exatamente no dia 28, 29 e 30, estaremos ali com a Igreja Unida em Cristo, com o pastor Ismael, na Itália, para o primeiro encontro das mulheres, onde estará reunida ali mulheres de vários lugares da Europa. E eu creio que até do Brasil vai estar vindo pessoas para estar ali debaixo da bênção do Senhor, aonde, né, o Shekinah,
né, de Deus estará sendo assim realizada para transformar, para renovar, para fortalecer as mulheres para essa última hora. É tempo de nós buscarmos esse revestimento e as mulheres da Itália, né, vem com a gente nesse primeiro retiro das Mulheres Unidas em Cristo e desde já um abraço para nossa querida irmã Daiane, ali que está na preparação. Nós já estamos vivendo antes de acontecer, porque nós temos certeza que aquele que manda, ele também ele confirma essa obra na vida desse casal tão lindo. Pastor Ismael, Daiane, Deus abençoe vocês. Estou confirmando que estarei com vocês ali para a glória de Deus. Amém. Pastor Edson, qual que é a dificuldade hoje, pastoreando aqui em Barcelona, e também perguntar à pastora Amizarak, qual é a principal dificuldade de vocês hoje, ou se é que ela existe hoje em Barcelona, na Espanha? Sim, o ministério ele sempre teve dificuldades, né? Por todos os lados. Por exemplo, hoje a nossa maior dificuldade que eu vejo aqui, as espirituais nós vamos vencendo, em oração, em jejum se vence. É um local, espaço, uma liberdade para congregar, um espaço onde você possa montar uma igreja e ali ter o amparo do ajuntamento e poder ter aí a liberdade de culto. Essa é a dificuldade que eu encontro aqui em Barcelona. Você me deu a entrada para conversar sobre um assunto. Pastora, qual a dificuldade que a senhora tem visto? Bem, ademais do mundo espiritual, que realmente é muito pesado, nós sentimos cargas espirituais e às vezes a gente parece que está lutando corporalmente no mundo espiritual, é bem pesado. Mas as batalhas maiores que nós enfrentamos aqui é a questão de trazer essa unidade, né? Para que as pessoas elas não vejam simplesmente a igreja, né? Até os cristãos, né? Como um escape humano, sabe? A unidade, que a igreja esteja unida, que verdadeiramente tenha esse sentimento de sinceridade, de amor, de apoio, né? Que não estamos aqui para competir com ninguém. E essa visão, ela distorce muito o evangelho. Então, é importante que a igreja se una como um corpo de Cristo. Eu vejo essa necessidade, eu vejo que o inimigo batalha para que as igrejas não avancem. Não avance. É engraçado porque, assim, a dificuldade do pastor Edson, que é igual ele está falando sobre o local, eu entro num tema que já é minha área, que é tema político, né? Então, hoje, o cristão em si, o evangélico em si, não querem saber de política, né? E aí eu vou falar para vocês que estão vendo a gente, não querem saber de política. E uma questão só que o pastor Edson falou aqui, está toda a política envolvida, que é o tema da liberdade religiosa. E quem é que faz essa liberdade religiosa? Quem é que assina lá a documentação? Políticos. Então, eu faço um convite para aquelas pessoas que estão nos vendo, aperfeiçoar também o tema, para o mesmo conhecimento político. Porque um grande senador falou uma vez para mim, e não tem muito tempo, ele falou assim: a igreja que não faz política sofre política. O que quer dizer isso? Que como não se fala do tema, em algum momento ela vai sofrer a política, seja em fechamento de igreja, seja dificuldade de culto. E aqui em Barcelona, na Espanha, vamos falar em Espanha geral, que é o berço, daqui saiu missionários, né? Até o apóstolo Pablo fala que veio na Espanha. Hoje a gente sofre tanto com o tema religioso, controle da religião, igual o pastor falou, que é do local, sempre tem muita burocracia e tal. Isso é devido à política. Então, vocês que vão votar aí nas próximas eleições, procura saber um pouco sobre a quem votar. E aqui eu acho que aqui em Barcelona, não sei se o pastor tem conhecimento sobre o tema, nos falta, né, pastor? Pessoas cristãs que tenham um propósito dentro da política, né? Não sei. Eu tô envolvido aqui, mas até hoje eu não vi, assim, pessoas... Nós não temos. Pessoas com relevância para Nós não temos, e se tiver, são pessoas que não têm expressão a tal ponto de falar, aquele está representando os evangélicos. Claro. Às vezes a pessoa pode até ter, mas ele se intimida com a pressão da maioria e fica quieto, porque para o mundo que nós vivemos hoje, o presente século, como diz a Bíblia, ele já tem o evangelho como algo obsoleto, algo passado, algo antigo, que já não cabe mais para a sociedade atual.
Tá. Bom, também é um dos... Não quero entrar muito no tema político, mas é um dos berços do comunismo e do marxismo, atacar primeiro a religião, né? Aí você destruindo isso, você destrói o valor familiar, já não tem valor familiar, já não tem valor marido e mulher, é uma coisa normal, se der certo, deu certo, se não der certo, não deu. Já tem a relação entre homens e... né? Aí vamos entrar em outro tema. Mas distorce todo o que é a construção patriarcal familiar, né? O pai ali com responsabilidade devido à falta de entendimento no setor político. Sendo que a gente teve um dos maiores políticos, que é o rei Salomão, que negociou com todos os reinados. Né? Bom, vamos voltar aí para o tema religioso, que eu acho que estava bastante bacana. Pastor, quais são os propósitos aí para os planos futuros da Igreja Bom Pastor, ou do pastor Edson e a pastora Zaraki? Quais são... Vocês têm projetos futuros? Não tem projeto? A igreja tem projeto? Quais são aí? O meu projeto para o futuro é arrumar uma nave, um espaço maior e conseguir essa liberdade para congregar, né? A liberdade para colocar uma igreja e então funcionar normal. Uma igreja que tem espaço para a gente cuidar das nossas crianças, porque às vezes o espaço que nós temos não dá para dar aquela assistência devida às crianças, e a gente, às vezes, as crianças às vezes são menosprezadas assim na igreja, às vezes tem um evento, alguma coisa, pega a criança, leva para uma sala à parte, ele não participa daquilo, ou tem que dar o local para um adulto, porque o ambiente ali é para adulto. E é muito mais fácil você cuidar de uma criança hoje do que resgatar um adulto mais tarde. Quando você ganha um adulto, o pastor Antônio Gilberto dizia, quando você ganha um adulto para Cristo, a metade da vida dele o mundo já levou. Quando você ganha uma criança, você ganha uma vida toda. Por quê? Porque a criança ele vai estar ali na casa de Deus, ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo, ele vai crescendo. Então, se tem um ambiente acolhedor, não que todos eles ficarão, claro que um ou outro às vezes vai ser vencido, mas a semente foi plantada nele, uma hora aquela semente vai brotar, e aqueles que ficarem ali já vão começar a dar fruto de pequeno, como hoje nós vemos muitos pregadores mirins, cantores mirins, nós vemos isso aí, porque consequência de quê? De uma vida de ensinamento, de uma vida ensinada, como diz a palavra de Deus. Você vai ensinar o seu filho, andando com ele pelo caminho, deitado, levantando, você vai ensinar ele, como diz Deuteronômio 6. Então, esse ensino nas crianças é essencial. Então, quando nós tivermos aí esse espaço maior para colocar salas com um ambiente adequado para eles e tudo, é o meu sonho. É o meu sonho. Então, uma igreja estruturada, que tenha o espaço deles, que eles possam estar bem, uma igreja acondicionada, uma igreja que receba as pessoas, e até uma igreja também pregando no idioma daqui. E para isso nós estamos trabalhando com a juventude. Essa juventude que hoje nós temos, que a cada domingo, quem não viu, merece a pena ver. Jovens que ali vão dar uma palavra, vão estar ali falando de si, falando do evangelho, falando do seu testemunho, do que viveu, do que passou. E quando eles vão trabalhando isso aí, a gente vê uma perspectiva que futuramente eles pregarão não somente em espanhol, mas pregarão também em catalã, e estarão aqui e serão uma luz para esse povo. Então, futuramente, temos uma igreja nativa. Então, isso tudo é um sonho, isso tudo é um pensamento, é motivo de oração, que Deus nos conceda isso se Jesus não vier. Esse é o nosso plano, o nosso desejo. E tem um local, como posso fazer? Uma ubicação exata que o senhor tem esse propósito? Tem. Ou tem que ter a ubicação? Essa Tem que ser no Polígono Bom Pastor. Tem que ser por aí. Tem que ser ali. E aí tem mais naves industriais e tudo? Tem bastante, tem espaço, tem tudo. Ali nós congregamos com horário alugado ali um período numa igreja que tinha 1.200 metros quadrados. Só a sala de culto era 632 metros. Bom Pastor faz parte da Santa Coloma, não? Não, do outro lado da ponte. Bom Pastor está do outro lado da ponte. Pertence a Barcelona, mas pertence a Barcelona, do outro lado da ponte. Do outro lado da ponte. Essa igreja que o senhor está falando é a Patozzi, não?
Estava na Caio lá no Passeio Potosí. Potosí. Antigamente era o Auditório Canaã, hoje pertence a outra igreja lá. E que realmente é um lugar gigante, brutal. É uma das melhores ali. É uma das melhores. Ah, esse local diria onde poderia ser perto, próximo. Sim, sim, também. Mas existe outras naves também grandes ali, local todo. Eu creio que esse sonho para nós, eu não vejo ele impossível. Não. Eu não vejo ele impossível. É um E propósito. Deus pode realizar isso. Aquele local que nós temos hoje já é nosso, já está pagado. Nós estamos já indo para o segundo local lá em Figueires também. Nós temos agora 3 anos para pagar. É um valor até, não é alto o valor. Acessível. Até porque hoje o que nós vamos pagar naquele local hoje não dá para comprar nenhum apartamento. Sim. E é um local de 600 metros quadrados, a igreja está bem estruturada e o pastor que lá está trabalhando também está fazendo um trabalho muito bonito. Tem um grupo de obreiros ali também, os irmãos estão trabalhando, estão muito felizes. Inclusive agora dia 9 e 10 vai ter a festa com as irmãs lá. Dia 9 e 10 agora de maio haverá a festa com as irmãs ali na cidade de Figueires. Figueires ali é um local bom, um local que tem, já você vai chegar, você vai parar o carro aqui, já vai atravessar e já vai entrar na igreja, tem estacionamento, a igreja tem ar-condicionado, a igreja está bem localizada, graças a Deus, Deus nos presenteou com aquilo. Amém. E me parece que em setembro a gente tem a pastora Tereza, né? Aqui com vocês. Em outubro. Em outubro. Em outubro nós vamos estar, né, no Retiro Reboçando, na direção da pastora Alba Lopes, que está ali em Reus. E é um evento que Deus tem assim, movido muito. Estaremos ali juntamente com a pastora Alba e vai estar a pastora Tereza. Solo mulheres ou matrimônios? Geralmente é mulheres. Aí, vamos captar o pastor, vamos fazer o dos homens, pastor. Fazer o dos homens. Já. Pastora Tereza, conheci ela através da Ana Lucchini e realmente o que me chegou foi que é uma pessoa muito usada por Deus. Sim. Então, tá convidado, pessoal. Tá convidado aí já vai se inscrevendo. Vai se inscrevendo porque as vagas limitadas. A vaga limitada. Pastor, o tamanho da igreja, qual que é o mínimo que o senhor acha aí que serviria para atender bem a estrutura hoje da Bom Pastor? Para mim? Só sem querer cortar muito Douglas, mas veio uma pergunta aqui bastante curiosa aqui. Não passou pela cabeça do senhor em algum momento pegar aquela nave anterior a qual vocês estavam antes? Da Potosí? Porque ali eu acho que recebe a bênção, né? É uma nave, pelo menos 1.000 metros quadrados, como mínimo, seria o suficiente para a gente. Só que eu tenho uma coisa na minha mente, eu não gosto de igreja alugada. Esse é o motivo da gente já ir para a segunda, já nossa. Eu não gosto de igreja alugada. Porque o que levou muitas igrejas a fecharem as portas aqui foi o fato delas serem alugadas. Porque na hora que cai a renda, cai tudo. Hoje você vê mesmo ali no Polígono Bom Pastor. Eu estava vendo um local ali de uma igreja que saiu, que tinha 740 metros quadrados, e o valor hoje do aluguel é 4.500 euros. Então é muito alto. Então, para pagar um valor desse é difícil. Aí tem mais os gastos, IRPF e tudo isso daí que a igreja paga e que não devolve para a igreja, não devolve. A igreja não resgata IRPF. Você pagou e vai embora. Então, eu não vejo difícil. Deus vai preparar isso daí. Eu tenho convicção, eu tenho certeza. Pode ser que de princípio a gente pague aluguel, mas o meu objetivo, o meu desejo e o desejo do meu coração, muitas vezes Deus já cumpriu. Eu tenho certeza que esse local vai vir para a gente. Deus vai nos presentear com isso. Porque nós trabalhamos para a glória de Deus, nós vivemos um estilo de vida simples, nós não esnobamos, nós não vivemos um estilo de vida caro. Eu digo para o povo, eu sou o pastor mais barato que vocês já viram. Primeiro que eu não sou de churrascaria, minhas comidas são simples, eu não gosto de restaurante, eu gosto de comida de casa e coisas simples. Eu sou simples, simples como a morte. Ei, pastor, eu acredito que quando a gente tiver já o local assim meio visto e tal, né? E aí a gente vai colocar à disposição, né, Michel? Quando for fazer uma campanha, a gente pode fazer uma campanha e levantar o capital para fazer essa compra.
Pois a gente sim. pode contar com a gente, que a gente Pois vai cair sim. para Muito dentro. obrigado, e, eu agradeço. e a gente Uau. pode. E eu acredito que tem muitas pessoas no mundo que querem ajudar a obra do Senhor. Claro, quando a coisa é clara, né? Quando a coisa é clara, transparente, Sim. o servo do Senhor, ele não mede esforço para ajudar. Né? É difícil quando a coisa é oscura. Né? Não, mas tendo clareza, é isso, tal. E se tem uma coisa que eu tô em Barcelona desde 2006, né? O pastor Edson, eu ouvi falar do pastor Edson em 2012 ou 2011, 2010, 2011. Eu cheguei em 2010 aqui, 7 de abril de 2010. Então foi 2011, logo eu trabalhando com um rapaz, o Fábio, aconteceu com a irmã dele o falecimento, né? Por ele ter uma dela 2011, sim. que aconteceu a leucemia. Exato. E aí eu fui lá visitar lá no dia do enterro e tal. E aí foi quando eu vi o pastor Edson. E o Fábio falou, não, esse pastor é um pastor diferente. E desde lá para cá, eu vou acompanhando desde longe, mas a gente vai sabendo das obras e dos frutos, porque conhece um, conhece outro. Barcelona é muito grande, mas ao mesmo tempo ela é pequenininha, porque quando você começa... É verdade. Então a gente vai escutando. E graças a Deus eu tenho sempre escutado coisas boas da Bom Pastor. Sim, que Na bom. figura do pastor Obrigado. Edson. Glória a Deus. Entendeu? Sempre Glória a Deus. coisa boa. Então, quando nasce isso, o que acontece? Nasce o desejo de estar junto, nasce o desejo de poder ajudar, nasce o desejo... Não medir esforços para poder ajudar, porque sabe que o projeto tem um propósito. Né? Entrando um pouco nesse tema aí, eu queria fazer uma pergunta um pouco pertinente ao tema, qual estamos falando agora, tema econômico relacionado à igreja enfim. Queria perguntar uma coisa, o que o senhor acha? É uma pergunta um pouco polêmica, e talvez até um pouco chata, mas é algo que realmente a mim me perturba às vezes, no bom sentido da palavra. O que o senhor acha de grandes pastores que usam roupas de marca, de Dolce & Gabbana, relógio de... Inclusive eu estava vendo esses dias pastores a qual usam relógio de 100 mil euros. Bom, no caso do Brasil, né? 100 mil reais, 200 mil reais, carros Ferrari, carros extremamente luxuosos, casas... Veja bem, eu não digo que isso não seja um benefício do pastor, eu não digo que ele não possa ter, ao contrário, eu até acho que ele deva ter, mas quando as pessoas dentro da igreja estão passando fome a ponto de buscar cestas básicas para poder se alimentar no dia a dia, e o pastor andando com uma Ferrari de 500 mil, R$500 mil, R$1 milhão, ou com um relógio de 100 mil, isso, o que o senhor acha dessa atitude de pastores? E volto a repetir que eu sei que é uma pergunta um pouco chata, Sim. mas seria interessante. A mim, pessoalmente, eu gostaria ver o que o senhor acha. Essa pergunta sua é a pergunta de milhões, né? Tem muita gente fazendo essa mesma pergunta. E pela Bíblia é um contraste. Um rapaz um dia comunicou comigo que ele trabalhava recolhendo documento de empresa e foi até uma cidade recolher foi na Cruz Vermelha recorrer um material lá, e quando chegou lá estava o carro da diretoria parado. A Cruz Vermelha, você sabe que vive de doações, né, e tudo. E o carro da diretoria era um Porsche Cayenne, né? Caraca. Parece um paradoxo, né? Eu trabalhar com obra social, ajudando um povo, e eu ter um Porsche Cayenne. Como é um paradoxo também eu chegar na igreja e possuindo um carro desse de luxo, eu vejo um paradoxo isso. Eu não sou defensor disso. Claro, se o pastor, eu tenho a igreja, e dentro do estatuto da igreja eu tenho o meu salário. Agora existe hoje, o que é que existe hoje? Existe hoje um sistema que o que eles entram, eles usam para fins próprios. E é isso aí que leva muita gente
a usar termos pejorativos, a chamar pastores de ladrão e coisa dessa natureza, e dizer, não, isso aqui não vai comer, eu não vou pagar para isso aí não, porque ele não vai comer às minhas custas por conta desse estilo de vida dele, porque eu não vivo isso, porque é que ele vai viver assim e eu vou estar pagando por isso. Agora, claro, em contrapartida, se o pastor ele trabalha, a igreja tem o salário dele e ele quer usar, é claro que o salário do pastor não pode ser tão alto pelo usar isso daí, porque a pessoa tem que ver e seguir o exemplo de Jesus Cristo. Jesus ele não tinha nada em fartura, mas também não faltava nada. Quando não tinha o que comer, falou assim, tem alguma coisa aí? Ele disse, tem uns 5 pão e 2 peixes, mas isso aqui não é nada não. Se tivesse aqui 200 dinheiro, que era o dinheiro de quase 200 dias de trabalho, não daria, não daria para comprar pão para esse monte de gente. E onde é que a gente ia achar uma padaria aqui na Galileia desse jeito? Jesus falou, manda o povo sentar. Senta todo mundo. Sentou, traz aqui o pão que você tem e o peixe que você tem. E aí pegou ali e começou ali, imagina, fez uma oração e começou ali partir, foi partindo, e ele foi levando, alimentando o povo, foi levando, alimentando. Quando terminou tudo, ainda sobrou 12 cestos. Falou, agora os discípulos, cada um pega esse cesto e leva para casa, porque Deus não deve nada para ninguém, vocês trabalharam, vocês estão dignos do salário. E levaram embora. Enfim, quando não tinham o que comer, ele fazia milagre, trazia comida. Quando a pessoa estava perturbada, com demônio, com espírito mau, com enfermidade, ele chegava, estendia a mão, ele curava, endireitava a pessoa, endireitou aquela mulher encurvada, como tem muita gente encurvada hoje, encurvada diante do dinheiro, até muitos pastores se rendem diante do dinheiro. E até um dia, eu vi até uma postagem assim, de uma pessoa assim, com uma crítica também, referente a isso. Ô pastor, por que quando a gente precisa de dinheiro, você fala, meu irmão, vamos orar ao Senhor nosso Deus e tal, e quando o Senhor precisa, o Senhor pede para a igreja. Então, quer dizer, a gente tem que olhar para a necessidade do povo. O nosso modelo de pastorado não é o mundo, o nosso modelo de pastorado está na Bíblia, é Jesus Cristo. Por isso Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele não tira a vida da ovelha, ele dá a vida pelas ovelhas. Então, você tem que ver qual é a situação hoje. Se todo mundo na igreja que eu congrego hoje, tivesse todo mundo montado com carro de alta gama e eu tivesse um também, tá igual. Tá 1 a 1 para todo mundo. Agora, não é justo nós ver pessoas passando necessidade, não sendo atendidas, e a gente está aí esnobando aí e gastando dinheiro naquilo que não é pão, como diz a Bíblia Sagrada, né? Eu não vejo isso bem, isso aí é antibíblico e futuramente nós vamos ter um acerto com Deus. Não é lá em cima, porque muitos não vão nem chegar lá, é aqui embaixo. É aqui embaixo. Aqui começa a treta, né? É aqui embaixo. Tudo que nós fizemos através desse corpo aqui, nós vamos pagar é aqui. Em seu nome expulsei demônios, em seu nome eu fiz os milagres, mas aparta de mim, fazedores de maldade. Exatamente. É aí que vem o problema. E aí a pessoa, ele está aqui usando o nome do povo, está aqui ganhando dinheiro em nome do povo, granjeando em nome do povo. Isso aí tudo é um pecado grave. Mas a maioria de nós, pastores, nós não erramos. E quando alguém fala alguma coisa, uma pergunta como essa que o Michel fez agora, que é a pergunta de milhões, já diz, não, é o diabo que está usando. Não é pessoa que tem Deus. Não, é pessoa que tem raciocínio e está pensando, porque não é justo isso daí. Isso aí não está correto. De esnobar, de aparecer. Inclusive, você vê alguns aí já mostrando, até mesmo em redes sociais, uma vida decadente. Ele mostrando fotos aí, vídeos aí que às vezes o pessoal pega ele, são fragados fazendo uma coisa ou outra errado, mas é consequência de quê? Daquela cobiça desenfreada. A pessoa vai atrás do dinheiro, e você vê que na Bíblia Sagrada, Jesus, ele não foi comparado a divindade nenhuma, nem a Baal, nem a ninguém. A única divindade que ele foi comparado foi a Mamon, ao dinheiro. Ele não foi comparado a nenhuma outra mais, porque o dinheiro é um desafio para todo mundo. Tem até um senhor que já passou para a eternidade, um diácono da igreja, que ele dizia assim, dinheiro é o diabo, mas você quer ver o diabo anda sem dinheiro? Então, quer dizer... Quer ver o diabo anda sem dinheiro, é verdade. O pessoal começa a correr, a corrida do mundo hoje é para ser mais.
Ah, você comprou uma casa. Não, eu tenho que comprar uma casa, tem que ser melhor do que a sua. Você comprou um carro. Não, eu tenho que comprar um carro e tem que ser melhor do que o dele. Por quê? Porque ele sempre tem que estar melhor do que eu. Então, quer dizer, é uma corrida que não vai levar ninguém a nada. Vamos viver um momento. Deus tem coisa boa pra gente? Tem. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na nossa vida espiritual? Tem. Na nossa vida material também tem. E se ele não fizer, não tem problema. Nós somos destinados para a vida futura, para viver uma eternidade com ele. Uma eternidade que o dinheiro não vai poder tirar ela, uma eternidade que ninguém vai poder roubar ela, uma eternidade aonde nós estaremos ao lado do Senhor, vivendo para ele por toda a eternidade, para sempre. E isso aí não tem preço, não tem preço. Então é melhor renunciar a nossa vida aqui e viver para ele lá. A riqueza atrapalha muitas pessoas. Um dia um jovem chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele disse assim, ó, não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Ele falou, pronto, estou salvo. Isso aí eu faço desde criança, eu faço isso daí, eu estou bem, eu estou salvo. Ele falou, mas parece que está faltando uma coisa para você. Ele, não, eu já fiz tudo que o senhor falou, eu já fiz. Pega os teus bens, vende e reparte com os pobres. Vem e você vai ter comigo um tesouro na eternidade. Aí ele disse, alguém sabe onde é que é o banheiro? Onde é que tem um banheiro por aqui? Aqui naquela canto ali. Ele saiu, a hora que ele saiu, Jesus disse, dificilmente vai entrar no céu aqueles que possuem riqueza. Possuir riqueza é uma coisa e a riqueza de possuir é outra. Então, quer dizer, eu vejo às vezes bonito o exemplo de algumas pessoas ao redor do mundo, inclusive de Silvio Santos, que era um homem que tinha muito dinheiro, mas é um homem que andava pela rua. Quando sequestraram aquela filha dele, pediram 500 mil pelo resgate. O que foi que ele fez? Leva lá o dinheiro. E levou e entregou, soltaram a filha, depois recuperaram parte do dinheiro. Enfim, é pessoa que não tem o coração naquilo. Jesus disse, onde tiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Por que é que a gente vive hoje nessa busca desenfreada? Corre atrás de dinheiro e no final a gente vê que é só enfado, que é só canseira, que é só aflição, que são enfermidades, que são separações entre famílias. Com a morte de alguém que tem muito dinheiro, você vê que já começa a briga no velório. É o que? É o ser humano correndo atrás disso. Infelizmente, esse mal tem atingido a igreja evangélica, as pessoas que são crentes têm atingido. E a pessoa, às vezes, acaba sendo escravo, não de Cristo, como Paulo disse, mas escravo do dinheiro. Ah, mas eu tenho que pensar na minha vida também. Exatamente, mas Jesus, ele pensa na nossa vida, pensa no nosso futuro, e ele tem um futuro para nós. 2002... nós tínhamos 6 meses de casado, a igreja nos enviou para o campo missionário. Desde 2002, fizemos agora 24 anos pelo mundo. 24 anos pelo mundo. Nossos filhos nasceram na missão. A menina nasceu no Piauí, o outro nasceu aqui em Barcelona. Nossos filhos nasceram pelo mundo, num campo missionário. E desse trabalho que nós fazemos para Deus, Deus nunca nos deixou desamparado. Deus sempre tem sido para nós um socorro bem presente em todas as horas, em todos os momentos. Deus tem nos acudido. Deus tem cuidado da gente. Então, fartura, pois nós não temos. Mas Deus tem dado a cada um de nós, como diz lá em Provérbio, aquela porção de Agur, né? Senhor, não me dê a pobreza e nem a riqueza, para que o rico não me esqueça de ti. E também não me dê a pobreza, para que quando eu esteja pobre eu venha blasfemar de ti e dizer quem é o Senhor. Então isso me dá o pão cotidiano. Mas é bem verdade, Paulo vem no Novo Testamento e fala assim também, tendo com que nos cobrirmos, e tendo com que comer e com que nos cobrirmos, estejamos com isso satisfeitos. Aí vem a pergunta, será que o ser humano está satisfeito somente em se vestir e comer? Eles não estão, eles reclamam, falam que Deus é esse, eu estou tanto tempo, eu estou servindo a Deus, como se fosse um investimento, né? A Bolsa de Valores, né? Eu investi tanto, eu estou esperando de Deus um retorno. Não, a gente trabalha para Deus e Deus vai cuidando da nossa vida, vai nos vestindo, vai nos calçando, vai nos amparando, vai nos dando comida, vai nos dando tudo que nós necessitamos. O deserto. Né? O deserto todinho, né? E as roupas não se envelheciam e nem os sapatos se gastavam. E o pessoal e além disso, o grande desafio brutal do evangelho, cara, pelo menos isso é a minha percepção que eu tenho, né? O grande desafio
talvez não, o pior desafio do evangelho é o confronto consigo mesmo. Ou seja, muitas vezes o diabo não é o externo, o diabo é o próprio interno. Quando você se encontra com você, fechado em quatro paredes, pensando em quem realmente você é, você muitas das vezes acaba se assustando. O reino de Deus, a matemática é totalmente o oposto, né? Que é exatamente o que você estava falando. O menos é mais, o último é o primeiro, o rico é pobre, enfim. E isso acho que é um dos grandes desafios do cristianismo, enfrentar a si próprio. Não, pastor, estou equivocado. Exatamente. E hoje eles estão mudando a mensagem do evangelho para satisfazer o ser humano. A nossa igreja, aqui onde fazemos parte, aqui, o nosso ministério, nós sempre procuramos prezar pela mensagem do evangelho e colocar Jesus no centro de tudo. E não prometer coisas que não vão acontecer, talvez nunca. Mas sempre procurar confrontar a pessoa no dia a dia, na conduta, na vida. Que nós devemos preparar pessoas, não para herdar o reino aqui na terra, mas preparar pessoas para a eternidade. Preparar a pessoa para a eternidade. E isso aí, Deus vai cobrar dos pastores que estão à frente ensinando. Hoje, a gente, somente com o título de pastor, a gente já não basta para a gente. Hoje nós queremos ser arcanjo, querubim, serafim, queremos ser PhD, queremos ser não sei o quê, queremos ser... Então, e vão inventando coisa, e cada tempo vai aparecendo mais coisa. Mas o que eles não querem ser é servo, não querem se submeter a ninguém. E Jesus disse, maior é aquele que serve. Então, à medida que a pessoa vai descendo, aí é que ele vai crescendo e vai crescendo. Aqui é como o Michel falou há pouco, é o efeito inverso. Se você quiser crescer aqui, você tem que descer. Para Deus, pela Bíblia, você tem que descer. E à medida que você vai descendo, aí você vai sendo abençoado, você vai crescendo espiritualmente e desenvolvendo habilidade. Hoje ninguém quer pedir perdão para ninguém, todo mundo está certo, todo mundo tem razão. Ô pastor, isso aí que o senhor está falando agora mesmo, me lembra muito o Paulo. Paulo, ele começou na carta dos Gálatas, foi acho que a primeira carta que ele escreveu, falando, eu, apóstolo de Cristo. Uhum. E ele foi 10 anos depois, passou um tempo aí castigado, falou, eu, o menor dos apóstolos. Exatamente. E no final da vida dele, ele chegou à seguinte conclusão, eu, o maior dos pecadores. Exatamente. Então, é mais ou menos isso, né? Então, exatamente. Paulo, ele passou por essa timeline aí, interessante. Essa é uma lição pra gente. À medida que a gente vai reconhecendo isso, você abre mão das coisas, né? Abre mão da sua razão, abre mão dos seus direitos. Mas eu estava certo, não tem problema. Quem justifica a mim e a você, a nós, é Deus. Não adianta você querer se justificar por uma coisa que você foi injustiçado. Jesus disse assim, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por causa do meu nome, bem-aventurado aqueles que são injustiçados, porque aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então, a justiça que você tem sede, quem vai resolver isso é Deus. Não é um tribunal. Nos tribunais hoje o que tem é injustiça. É verdade. Mas a verdadeira justiça, ela está em Cristo. Cristo, ele é justo. A palavra de Deus diz que ele tem as balanças fiéis. O que são balanças fiéis? A balança de pesar ouro, que pesa 1 miligramo. Que cada miligramo tem um valor extraordinário. É a balança que Cristo tem. Que bênção. E se for por aí... Então, o segredo do evangelho... É aquele que João Batista disse, quando chegaram até ele lá e perguntaram, nós viemos da parte dos fariseus perguntar para você se você é o Cristo, porque você está batizando. Ele disse, eu não sou o Cristo, mas porque você está batizando. Ele disse, eu não sou o Cristo, mas aquele que me mandou batizar, ele é poderoso. Eu não sou digno de desatar nem a sandália dos seus pés. Eu vim aqui batizar no nome dele, e aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, porque foi antes de mim. Eu batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem alguém mais poderoso do que eu. Esse vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E aí ele diz assim, é necessário que eu cresça. É necessário que eu cresça, essa é a mensagem de hoje. É necessário que eu cresça, não. A mensagem que João Batista ensinou é que ele cresça e que eu diminua.
Mas hoje o povo quer crescer. Eu quero ser alguém, eu vou mostrar. Não tem que mostrar para ninguém. Tem que mostrar para ninguém. Jesus disse, entra lá no teu quarto, despeja lá as tuas mágoas, tuas tristezas, tuas dores. Hoje o quarto nosso, sabe onde é que é? É um Instagram, é o Facebook. Tá, ali, glória. a gente joga ali, descarrega, eu vou responder gente aqui. E o que é que dá? E nada, e nada. Entra no quarto, desafoga as mágoas, chora ali, ora a Deus, coloca tudo ali diante de Deus e você vai entrar ali como um gato ali, como alguém ali humilhado, uma pessoa simples, vai sair dali honrado e respeitado e rugindo como leão. Vai sair dali cheio de autoridade. A verdadeira autoridade não é se demonstrar, não é com dinheiro, não é com nada. É com a graça de Deus na sua vida. A graça de Deus traz autoridade para nós. Pastor. Aproveitando agora que nós temos uma presença feminina sobre a mesa, me vem uma outra dúvida, né? Outra dúvida assim, relacionada a isso. Nós sabemos que o grande conflito, assim, entre aspas, das igrejas, não só aqui em Barcelona, senão acho que todo mundo, a grande maioria acaba causando os homens, né? Testosterona alta, orgulho, masculinidade. A minha pergunta aqui vai para a pastora. Pastora, em relação às mulheres, aí é mais fácil tratar esses temas, é mais suave? Como que é esses temas assim relacionados a esses problemas assim mais conflitivos dentro da igreja? Sobretudo aqui no âmbito das igrejas de Barcelona, a qual nós estamos, né? Nesse mundo aqui ao qual nós vivemos. Bueno, trabalhar com mulheres é entender que cada uma tem o seu mundo, né? Então, é essa questão de você atender elas sem julgamento mesmo. Amar elas com o amor de Cristo. Eu creio que o homem, a mulher, a Bíblia diz que, né, o evangelho é para todos. Então, quando nós olhamos para as pessoas, né, independente de ver quem elas são, né, independente de onde elas vieram, então isso tudo se torna mais fácil. Na verdade, que o pessoal fala assim, as mulheres são mais complicadas, os homens... Eu digo que os homens sofrem muito, porque eles são mais fechados, mais retraídos, né, têm menos confiança. As mulheres, elas se expressam mais, né, elas choram, a gente tem uns hormônios que vai nas alturas, né? Então, é pura emoção e muitas vezes é só um momento. Mas quando alguém acolhe, né, quando a pessoa se sente acolhida, está ali dentro de uma comunidade, onde, sabe... Uma das coisas, né, nós temos ali a nossa líder, que é a irmã Sandra Feitosa, que é a líder das Adoradoras do Rei. E nós temos ali várias mulheres que estão sendo direcionadas e vieram de tráficos humanos, né? Vieram das drogas, vieram da prostituição, outras vieram com casamento fracassado. E então o Espírito Santo ele vai usando cada uma, né? Como disse Provérbios, né? Um ser humano ele vai aferrando um ao outro para chegar, né? Num nível em que Deus queira, né? A gente vai se aperfeiçoando. São como pedras, como diamantes. Eu não tenho dificuldade de estar, assim, ajudando as mulheres dentro do que me cabe, dentro do que eu posso, né? E, assim, claro que sem o apoio do meu esposo não seria possível. Mas ele nos dá cobertura, nos dá abertura para nós trabalharmos, né, com a visão. Então, eu viajo também porque as pessoas me chamam para poder falar com as mulheres. Mais uma vez, eu quero também avisar que as mulheres de Colônia, dia 14 e 15 de maio, estaremos ali no Encontro de Mulheres, conjuntamente com o pastor Jander, né, e a pastora Laura, em Colônia, Alemanha. E você que está ali em Colônia, vem para esses dias, né? Falta pouco tempo para a gente estar com vocês e vai ser dias de glória. Então, não falte. E é isso. Eu quero dizer que Deus quer levantar mulheres para esse tempo, como Débora, como Sara, né? Como muitas mulheres que viveram dias terríveis das suas vidas, dias escuros, mas elas se levantaram. As mulheres se reinventam, sabe? Eu sou apaixonada pelo universo das mulheres, porque quando você pensa, acabou, de repente a mulher está em cima do salto ali, né? Profetizando, louvando, adorando. E uma mulher, né, que ela é posicionada por Deus, nessa geração, ela pode fazer maravilhas através do Espírito Santo. Que bênção. Michel, caminhando aí já para quase no finalzinho do nosso podcast, você tem alguma pergunta aí para levantar? Não, cara, tô de boa. Eu só desfrutei. Hoje aqui eu tô igual um pitufo aqui nas câmeras, aqui, eu tô todo rosado. Mas eu tô desfrutando pra caramba e realmente é incrível você ter uma visão mais feminina desse tema, né? Porque já tivemos outras vezes com o pastor Edson e realmente nós apreciamos e entendemos bastante a cabeça masculina, mas agora com
com a pastora aclarando algumas coisas assim, para mim foi bastante esclarecedor e interessante a conversa. Gostei demais. É bacana. Eu queria entrar com o tema matrimônio, mas se nós entrar com o tema matrimônio hoje, nós não saímos daqui hoje tão cedo. Mano, se você quiser ir, tem mais 10, 15 minutinhos aí, a gente pode levar. E o pastor ali, ó, já deu um sorriso ali, eu acho que ele gostou do tema. Vai lá, Douglas, vai que é sua, 10 minutinhos mais pra gente resumir isso aí. A gente tem vivido um tempo de homens abacaxi, né? Ou melancia, que não são banana, homens bananas, né? Mulheres brutas, Sim. né? Porque acho que até o que acontece aqui na Espanha, quando chegam aqui do Brasil, a mulher é muito independente, ela tem que trabalhar, ela passa a ganhar o dinheiro dela, e a primeira coisa que ela vem na cabeça dela que esse mundo vende é: eu não preciso de homem, né? Não preciso de homem nenhum. O homem, igualmente, ele começa a trabalhar, sobrecarga muito e tal, ele já acha que as coisas já são separadas e começa a perder um pouco do que a gente vive no Brasil, né? O patriarquismo, assim. Tem tido muita dificuldade nesse tema matrimonial. Vocês têm vivido muito esse problema, pastor? Tem visto muito isso? Ter sempre tem, né? Mas não em grande quantidade, graças a Deus, porque sempre como a Sara trabalha com as irmãs e ela sempre está usando a Bíblia, né? Falando a Bíblia. Porque o mundo fala uma coisa, mas nós somos do mundo? Não, a Bíblia diz que nós não somos do mundo. Então, se a pessoa não é do mundo, ele tem que vir pela Bíblia. Agora, se ele quiser ser daqui, aí já sabe. Aqui é um momento de degradação, porque a Bíblia Sagrada coloca ali o homem como a coluna da casa. Coloca ali o homem, tem deveres e obrigações dos homens e das mulheres. Coloca o homem como a cabeça da casa. Então, quer dizer, a voz de comando, a iniciativa, isso tudo parte dos homens. E, às vezes, por uma falha na criação, o filho é super protegido e falta isso no relacionamento e, às vezes, obriga a mulher a puxar o trem ali, porque senão a coisa não anda, porque alguém tem que cantar de galo lá. E se o rapaz não cantar, quem vai cantar é a senhora. Então, e aí onde esse movimento acaba ganhando força, e aí do lado, fora da igreja, escuta aquela expressão. Você precisa de marido para quê? Você faz tudo, você trabalha, você tem o seu salário, você tem sua vida. Seu marido não faz nada, você diz que ele não te ajuda e tudo. Às vezes até uma pessoa que está de olho no marido da mulher, mas desse incentivo porque ela jogando, né? Aí tem um grupo lá do WhatsApp da nossa igreja lá que diz: desapega que eu pego, né? Aí a pessoa joga lá e fala: ai, gente, soltou aí, quem quiser pegar, pega, que está disponível ali. Desapega que eu pego. Então, a mentalidade cristã ela é totalmente diferente. Então, a gente tem que saber qual que deve ser o posicionamento nosso pela Bíblia Sagrada, e até nós estamos lutando muitas vezes contra a nossa consciência, porque na nossa consciência foi inculcada a palavra de Deus, e agora nós estamos indo totalmente contra, indo totalmente o contrário daquilo que se ensina na Bíblia. E quando a pessoa vai em contra do que diz lá a Bíblia já começa a entrar em decadência. Eu queria aqui fazer uma pergunta à pastora, sem sair desse tema, mas com uma pergunta assim, mais direta, incisiva e mais clara. Pastora, a senhora que tem contatos com muitas mulheres, jovens, e que querem casar, buscar um relacionamento, enfim. A pergunta é a seguinte: pastora, segundo as mulheres, segundo a conversa que a senhora tem com elas, enfim, estamos sofrendo uma crise de masculinidade dentro da igreja cristã? Essa pergunta é pesada e eu quero que a senhora seja o mais clara e direta possível, porque a ver o que sai daí. Michel, é interessante. Nós vemos que, eu digo no mundo missionário, 70%, 80% do mundo cristão nas missões são as mulheres. Então, claro, existem muitas mulheres com uma carga que não pertence a ela, que é o homem que tem que ser a cabeça. Mas, infelizmente, através de 10 anos para cá, que se abriu as redes sociais, muitos homens deixaram seus papéis. Por que está havendo um avanço em que as mulheres estão avançando? Digo, no mundo espiritual. Porque os homens estão recuando. Infelizmente, o sacerdócio recuou muito. Infelizmente. Mas
Tem um porquê ou não? Olha, eu creio que a tecnologia, eu creio que o esfriamento tomou conta de muita gente. E o feminismo também avançou, as mulheres se sentindo superiorizadas, supervalorizadas, né? Que não é que a mulher não tenha o valor, ela tem, e a Bíblia diz que é muito grande, diz que é cédro de rubins, mas essa mulher ela tem que saber que ela tem que estar guardada, porque joia não está aí nessa esquina jogada nas ruas. Então, mulheres de Deus, elas têm que estar guardadas. Mulheres que querem casar e tudo, realmente, elas têm sofrido. Como homens têm medo das mulheres. Isso é que acontece hoje em dia. Os homens têm medo de se aproximar das mulheres, porque não sabem o que tem dentro da cabeça delas. Ele pensa que vai pegar uma bomba. Falando isso, a senhora tocou agora em relação aos homens. Entre nós, né, amigos, eu tô numa meia-idade aí, né, tô solteiro numa meia-idade assim, né. Você vai falar que é um amigo, né, Michel? Esse cara Gente, zoando, o né. Michel tá solteiro. A treta. Não tem uma serva lá, não? Olha, ele que se apresentou, Michel solteiro. A treta é o seguinte, segundo o que eu tenho, assim, com nós amigos, eu também conversamos sobre esse tema, e é muito interessante porque uma coisa que a senhora falou é totalmente verdade. Uma grande maioria dos homens, assim, entre 30 e 40 anos, que é assim, tipo, mais a minha idade, assim, que estão solteiros por motivo de haver se divorciado, ou por ainda estar solteiro, não tem filho, ainda quer... Eles têm muito medo de mulheres, por alguns motivos básicos. Primeiro, isso é o que ronda no meio de amigos, né? Estão loucas... Um amigo, né? Num grupo do WhatsApp. Mas é um amigo dele, né? Tá. Estão loucas, entre aspas. Sim. Ou seja, e isso é algo para parar e pensar, porque é algo, né? Emocionalmente elas estão um pouco perdidas. Por muitas feridas, por muitas dores, por muitas decepções, isso é um delas. O segundo, que normalmente uma mulher, quando já passa dos 30 e volta a ser solteira, tem 1, 2, 3, inclusive até 4 filhos. E outro tema também que o pessoal fala muito isso é sobre o tema do feminismo, porque uma vez que você se decide estar com uma mulher dessa, ela pode querer se empoderar e na atualidade nós vivemos em Barcelona, há leis que protegem muitas mulheres e com uma simples denúncia você pode acabar indo preso, ficar preso. Então, o que a senhora opina disso tudo aí, dessa camisa masculina aí que pensa sobre isso? Eu oro muito para que Deus levante sacerdócio, né? Homens com a mentalidade cristã, com a mente de Cristo, e que esses homens decidam, né, tomar essa postura, o seu sacerdócio, e encontrar, pois, não qualquer mulher, mas essa que excede de rubins, porque existem mulheres preciosas, e a Bíblia diz que pelo fruto você conhece a pessoa. Então, você convive com a pessoa e você vê que ela não é, né, ela não é uma mulher preciosa, ela é uma fruta, né, que está passada e está sendo vendida barata. Então, essa aí você já sabe que não vale a pena. Mas existem mulheres, né, que verdadeiramente têm compromisso com Deus, né, aquela mulher que não é uma mulher fácil, uma mulher no altar, uma mulher de Deus. Então, vale a pena você fazer um investimento e buscar, né? Então, como disse Samuel, né, disse que às vezes o homem olha a aparência, né? E aí a Bíblia diz que Deus não olha a aparência, né? Deus olha o coração. Então, fala Deus. É importante você tomar essa postura. Você quer um lar, você quer uma família, você quer uma mulher dedicada, pois existe sim. Inclusive, vocês, os homens, estão em um lado privilegiado, porque existe muito mais mulheres do que homens. Com certeza. Então, os homens, eles têm opção de escolher com quem que ele quer se relacionar. Esse lado privilegiado chama-se extinção. Resumindo assim, a expressão é extinção. Os homens estão no lado privilegiado. De poder isso é verdade. Os homens de verdade tá cada vez mais difícil. Então, assim, os homens têm a oportunidade de escolher, porque nós no universo de mulheres é o dobro, né? Nós somos o dobro de mulheres, aonde há uma possibilidade muito grande, né, de que exista, como que se diz? Há uma profecia em Isaías que fala que vai ser 7 por 1. Entendeu? Então, claro. Estamos no momento correto, hein? Os solteiros da vida, hein? Da profecia. Né? Mas assim, eu creio, que Michel, que casado, né? Ele ia pensar duas vezes. Mulheres em crises, né? Mulheres sofrendo, mas tudo que você encontra uma pessoa, às vezes ferida, tá? Machucada, dependendo de como ela é tratada. Tem mulheres que são boa terra e são frutíferas.
Então, se você trabalhar naquela terra, né, cultivar ela, com certeza você vai ter uma grande colheita de alegria, de paz, porque a mulher, realmente, ela é muito importante, é essencial. E foi Deus que fez esse projeto e não tem como dar errado uma coisa que Deus planejou. Eu vou colocar um pouquinho aí que se você quer um homem, uma mulher de Deus, você tem que ser de Deus. Não é só você querer. Primeiro você é de Deus para depois você querer uma pessoa de Deus. E outra coisa o homem, quando ele encontra uma mulher, o que ela quer? Segurança, estabilidade. Quer estar com uma pessoa segura, que é um homem, né? Que a gente estava falando de distinção. Então, se você não sabe o que quer, você não sabe o que é, não sabe onde vai chegar, não tem planos, futuro, nada, dificilmente você vai conseguir uma mulher para estar contigo, porque você não passa segurança para essa mulher. Então, hoje está acontecendo muito isso. O homem não sabe o que quer, não tem preparação para ter uma família, que vai vir paulada. O homem é o responsável, o homem é o cabeça da casa, mas não é só para mandar. É para pagar, é para trabalhar, essa é a responsabilidade do homem. A mulher tem a responsabilidade da mulher, mas o homem, às vezes, tem omitido a sua responsabilidade. E aí chega nessa situação. Eu vejo, às vezes, essa dificuldade que hoje os homens têm. Aconteceu uma vez, alguns anos atrás, um episódio, um casal, eu estava ajudando ele na questão de documento, de empadronamento, de tudo. E eu comecei a conversar com o rapaz no WhatsApp e eu percebi que não era ele que estava falando. Eu passando as coordenadas, tudo, e a pessoa do outro lado fazendo pergunta, tudo, e eu vi que não era ele, vi que era a mulher. Aí eu peguei e liguei. Na hora que eu liguei, ela atendeu o telefone assim, e aí passou para ele rápido. Eu falei, eu estava falando com quem? Com você ou com a tua mulher? Não, eu estava falando era com a mulher. Ah, bonito, viu? Eu tratando com a tua mulher como se fosse com você. Porque o cara não tem a coragem de ouvir assim, ou receber um não, ou receber uma correção, alguma coisa. Aí a mulher recebe por ele. A mulher faz esse papel. O que é isso aí? É perca da masculinidade, o que foi falado há pouco. Que tem assuntos que é o homem que tem que tratar. Porque tem assuntos na igreja que às vezes acode para ela, às vezes até de outros países e tudo, acode para ela, mulheres vêm falar com ela, e ela fala, isso aqui não é comigo, isso aqui é com meu marido. Não, mas aqui é o que resolve. Aí você resolve, mas aqui não. Aqui é com meu marido, é ele que resolve. É ele que resolve. Você só tocou num tema muito, muito interessante. Às vezes, a gente tem que saber o nosso posicionamento, porque às vezes a gente não sabe. E aí você quer resolver problema que não te toca a ti, toca a outra pessoa, que é no caso que o senhor está falando aqui agora. Aí problemas que tem que resolver com o meu marido. Ah, mas não. Aí é assim, aqui funciona dessa maneira, se quiser bem. O que aconteceu? Essa semana eu tive uma pessoa que entrou em contato comigo pelo Instagram, uma mulher, pedindo trabalho para o marido. Eu achei bacana. Aí eu falei assim, meu número de telefone é tal, fala para ele me ligar. Até hoje ele não me ligou, tem 2 semanas. Claro, eu vou dar trabalho para quem? Para o marido. Então é ele que tem que entrar em contato, é ele que tem que combinar comigo. A mulher, não, arruma trabalho, meu mãe. Eu falei, a mulher vai estar intermediando. Aconteceu uma vez eu numa igreja, pastor, muito tempo atrás, e aí uma irmã pedindo trabalho para o esposo. Então ela orando, sabe, orando. Irmãs, quando você pedir trabalho para o seu esposo, por favor, vê se ele quer trabalhar. Tá? Por favor. Aí... Tá o problema. Mas ele não quer, às vezes é a mulher que tá empurrando. Ele não quer. E aí eu arrumei trabalho pro rapaz, consegui arrumar o trabalho pro rapaz. O meu patrão ligou pra ele. Aí o meu patrão voltou a ligar pra mim e falou assim: ô Douglas, você tem certeza que esse cara quer trabalhar? Eu falei, rapaz, a esposa dele tá chorando lá na igreja lá e tal. Cara, esse cara já trabalhou pra mim, não deu certo não. Mas eu liguei para ele agora, ele já perguntou quando é que ele fica à toa, quanto é que ele recebe, que hora que é que ele para. A única coisa que ele não perguntou é sobre o trabalho, mas o resto ele perguntou tudo. Perguntou de tudo. De tudo. Mas mesmo assim eu vou chamar ele, vou dar uma volta, já que você mandou, que era... Aí, é outro detalhe que eu vou falar para vocês, não fica desperdiçando cartucho, não, porque às vezes você desperdiça cartucho com quem não quer. E aí eu arrumei pro rapaz, o rapaz foi trabalhar, trabalhou 2 dias, pilhou a baixa, né? Já queria uma indenização e tudo. Tudo devido que a esposa era crente, o rapaz não era tanto,
e ela orando para que o rapaz tivesse um trabalho. Então, aí, ao desvio de funcionalidade. Aí depois eu vou descobrir, o cara já estava uns 4 ou 5 anos em casa, parado, e a mulher trabalhando igual uma condenada. Então, homem banana. Homem banana e a mulher fora. Menos mal que a sorte dele é que a mulher é uma serva de Deus. E ela é uma pessoa que eu conheço até hoje. E orando. Não era uma mulher qualquer. Porque senão já tinha o pé naquele lugar já. E aí, pastora? E aí vem a pergunta. E aí, onde é que entra o divórcio aí? Pode, não pode? Tem que ficar aguentando um homem afeminado em casa? Não entra divórcio, Chupa essa manga. Não entra divórcio. É que não deveria ter casado. Não deveria ter casado, porque quando era solteiro já era assim. E aí casou, filho. Chupa casou, essa manga. leva o bebezão rebolho pra casa. Agora tá aí, ó. Agora tá aí. Bebezão rebolho. A minha criação, ela não foi das melhores, não. Nós fomos criados em casa num sistema bem duro. Eu comecei a fazer serviço de casa com 5 anos, 6 anos. Parei de fazer aos 10 para trabalhar fora. E aí minhas 2 irmãs assumiu o posto em casa. Então quer dizer, mas hoje o filho chega, ele joga o sapato na entrada, joga a roupa no chão e deixa lá, aí porque a mãe pegava. E agora tá casada, agora a mulher que tem que pegar, a mulher tem que vir na cola recolhendo. Minha mãe recolhia assim, mas tua mãe, eu não sou tua mãe. Hoje é diferente. Então quer dizer, tudo que tem que fazer é a mamãe que marca a cita, a mamãe que vai atrás, a mamãe que fala e tudo aquilo ali, aí o rapaz vai buscar uma mãe para casar. Aí o dia que casa, a mulher quer ser aquela princesa para o rapaz descer lá do carro e abrir a porta para ela, tudo. Não, ela tem que descer e abrir para ele, para o bebezão reborn sair. Tem que fazer tudo aquilo ali. Mas foi o que escolheu. Fala, Jesus. Foi o que escolheu. Eu sempre falo, pessoal, rapaz, vocês tomam cuidado, porque vocês vão casar e depois aí... Não, mas quando casar, muda assim, muda de endereço. Ele vai sair daqui e vai para outro local. A pessoa é a mesma. Vai morar contigo. Então, hoje dá preocupação dessa geração hoje que são criadas assim. No PlayStation, no jogo, na internet até... Uma pergunta aqui, outra pergunta. E aí, ok, fora de casa é essa vibe aí. O homem tem que sair pra porrada e resolver o problema, né? Quando eu falo sair pra porrada é sair pra guerra, trazer comida pra casa. Claro, na medida do possível. Também a mulher pode dar aquela ajuda. Né? Fora de casa. Agora, pastora, e dentro de casa, como é que é? Ajuda a lavar roupa, um faz a comida, o outro lava a louça. Levantou os dois, um arruma a cama, daí o outro vai varrer o chão ou fica tudo nas costas da mulher? Como é que é isso aí? Os dois trabalham fora, os dois trabalham dentro. As tarefas são divididas. Na época, 2010, foi um período difícil aqui na Espanha. Não sei se você estava, mas Douglas estava em 2010. Sim, eu já estava por aqui também. Só tinha trabalho para mulheres. E eu dizia aos homens, vocês não são obrigados a saber fazer o trabalho de casa, saber cozinhar, se você não é obrigado. Mas quando a mulher chegar em casa, o arroz deve estar lá já no jeito, o feijão deve estar lá no jeito para fazer, a carne deve estar cortada, deve estar temperada para a mulher fazer. Se você não sabe fazer, já tem que estar adiantado para ela. E a casa também tem que estar mais ou menos limpa e você vai aprendendo. Por quê? Porque a mulher está trabalhando fora. E você tem que deixar as coisas organizadas, porque agora os papéis inverteram. E graças a Deus na igreja hoje eles sempre vão aprendendo e vão fazendo assim. As tarefas são divididas, porque senão o desgaste que a mulher sofre tudo, você vê a pessoa trabalha nesse serviço cuidando de idoso ou nos serviços brutos aí, isso aí com 10, 15 anos que a pessoa praticamente já não está aguentando nada e não pode aposentar, porque não tem tempo suficiente de cotização. Então se você divide as tarefas de casa, você vai manter um bom relacionamento, você vai viver bem, por quê? Porque a sua mulher não vai se desgastar tanto, porque as mulheres envelhecem mais do que os homens. Você pega um homem de 50 e uma mulher de 50, você olha para os dois, a mulher se desgasta mais. Homem não gera filho, ou melhor, não engravida, né? Ele pode até... não engravida, ou não carrega isso daí. Homem não tem problema de menopausa, ainda que tenha a andropausa, que é um pouco diferente, mas a menopausa afeta mais, ela é mais grave nas mulheres. Então, tudo isso aí mexe com o emocional, mexe com o físico, mexe com tudo nas mulheres. E se o homem não entender isso daí...
Às vezes eu digo assim, que o pastor de igreja ele tem que saber desde ginecologia até direito. A minha mulher, ginecologia não precisa. Não, ela já fala, ginecologia não, deixa que ela resolve esse assunto. Eu sou ginecóloga. Então, tá certinho, pastor. Então, a gente tem que saber lidar e procurar ajudar. E quando vem os filhos, ainda que dobra a carga. Porque os filhos também têm que cedo começar a se mover também dentro de casa, para não ficar só nas costas dos pais. Eu não trabalho fora, mas eu sei a dor do que é o pessoal trabalhar fora, do que é trabalhar fora, chegar em casa, atender a igreja, cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar tudo, a gente sabe. Por isso nós não temos aquela jornada intensiva que no Brasil tem de domingo a domingo estar na igreja. Não. Aqui nós, como trabalha fora, tem a divisão toda entre semanas aí, vão casando, e se uma pessoa faltar num culto num domingo, nós não vamos estar já na sequência aí que você estava fazendo. Você tem responsabilidade aqui? Não. Ele tem uma responsabilidade com Deus, com a família dele e com a igreja. Que ele não falte a responsabilidade com Deus e nem com a família. E ele não faltando com Deus e com a família, ele vai estar na igreja. Nos momentos ele vai estar na igreja. A necessidade dele vai clamar para ele estar ali reunido com os irmãos. Então, essas tarefas têm que ser bem divididas, têm que ser bem planejadas, porque senão o casamento vai fracassar. Tá respondido, Michel? Por já suposto tá que quase sim. preparado para casar, quase. Mona, eu recebo essa profecia, filho. Porque eu viajo, né? Não fico muito tempo fora de casa. Mas, assim, nós vamos completar 25 anos de casado esse ano, né? Boda de prata. Ô, glória. E para mim, assim, eu digo que o Edson, eu posso chamar ele, é o meu descanso. Né? Porque ele, né? Todas as pessoas vai em casa, já vê. Terminou o almoço, ele vai lá, ele lava a louça, né? Ele limpa o fogão, ele frega a cozinha. Então, tipo assim, e durante a semana, tanto pessoas em casa ou não, se não fosse ele, eu não daria conta de atender. Porque às vezes eu tenho que sair de manhã, atendo uma pessoa pela manhã, 2 pela tarde. E muitas vezes, eu saio de manhã, eu cumpro com a minha obrigação de mulher, mas se não tivesse uma pessoa com o entendimento dele, eu não daria conta de estar ajudando, né, essas mulheres e estar trabalhando nesse... Então, tipo assim, para ter essa compreensão, né, no chamado, no propósito, nas missões, eu conto muito com o auxílio e ajuda e a compreensão dele. Senão, eu estaria em casa, porque serviço de casa não acaba. Eu estaria em casa, né? E isso também faz com que a mulher tenha satisfação. De saber que se eu estou com enxaqueca, se eu não estou bem, depois eu fico lá, ele nem a luz não acende para não me incomodar. É um cuidado, né, pastor? Ele tem todo um cuidado. Então, eu digo assim, eu dou graças a Deus, porque eu não digo que existe, Deus agora resolveu, você tem que andar no mundo para buscar aquela pessoa certa que Deus resolveu. Não, a pessoa você encontra. E vão se trabalhando, um amor. Deus não fez ninguém para ninguém. Deus deixou a cargo de que o homem decida com quem ele quer se relacionar. Mas antes de me relacionar com ele, eu percebi que ele era um bom filho, que ele era muito responsável, que ele era uma pessoa que valorizava o ser humano. Tudo isso eu observei, né, nele, que ele é uma pessoa de uma palavra só. Não é assim, sim, não, não. Então, eu falei, isso me cativou. Eu falei, não, realmente é isso que eu quero para minha vida e faz toda a diferença. Quando você vê, não é uma pessoa preguiçosa, né? Então... Só falta coragem, mas não tem preguiça. Só uma coisa. Que essa câmera tá funcionando? Essa câmera. Você que tá solteiro, vai casar, tanto para mulher como para o homem, vou deixar um detalhe aqui. Deus não trabalha caráter. Dá uma olhada no caráter, analisa... Porque não melhora, são coisas que não melhoram. E o caráter é o que a pastora falou. Não mente, é a pessoa de uma palavra só, porque depois você vai pagar o preço. Exatamente. E vai ter que chupar essa manga aí a vida toda. Michel, então bora partir para finalizar nosso podcast de hoje. Né, pastora? Quero convidar vocês para vocês falarem aí... A rotina da igreja, né? Os dias do culto e o que tem na igreja, e dar uma mensagem aí para o pessoal, já finalizando, já partindo para finalizando o podcast. Muito bem. Nós temos nas terças-feiras nos lares, temos aí a reunião com as mulheres. Cada terça-feira é realizado isso em um lar. Com os homens também, cada terça-feira é realizado em um lar diferente. Na quarta-feira temos aí alguns ensaios. Quinta-feira temos culto de ensino, culto de ensino à noite, mas durante todo o dia, a partir das 9 da manhã, a igreja está aberta
para oração e jejum todo dia. Quinta-feira a igreja está aberta o dia todo, até a noite, até as 9 horas da noite, 9h15, nós estamos finalizando o culto. E no sábado pela manhã, a partir das 8 horas, temos o círculo de oração, que é uma tradição das Assembleias de Deus já há anos. E no domingo, às 4h30 da tarde, a escola dominical. E na continuação, 6 horas, temos um período de oração. E 6h30 nós estamos já cantando e adorando a Deus. Amém. Amém, pastora. Dá uma palavra aí para a galera, despedindo, né? E agradecendo o pessoal pela presença. Muito obrigado, Douglas, né? Você, o Michel, obrigado por nos permitir estar aqui nesse espaço. E é muito importante a comunicação nos dias de hoje, né? E eu deixo para todos aqueles que conhecem, né, a palavra de Deus, que permita-se, né, ser usado por Deus para essa geração. Como disse Deus para Jeremias, né? Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, fica mais fácil de nós executarmos aquilo que Ele quer que nós façamos. Deus tem um chamado, um propósito para cada pessoa, independente de homem, mulher, famílias ou pessoas solteiras. Há um propósito de Deus. Você não nasceu por acaso, você está aqui na terra porque tem um propósito. Quando o propósito de Deus na sua vida acabar, certamente alguém irá te sepultar. Mas a Bíblia diz, né, tudo que vem à tua mão para fazer, faz segundo as tuas obras, porque para o lugar onde nós vamos, lá não tem indústria. Então, enquanto você está respirando, está com vida, você tem sonhos, você tem projetos, não tenha medo de avançar. Coloca tudo nas mãos de Deus, vai para cima, avança. Deus conta com homens e mulheres de coragem nessa última hora e você está na lista desses corajosos. Então, não perca tempo e vem com Cristo, vem com a gente, porque Deus tem muitas coisas grandes para realizar na sua vida, na vida da igreja. Nós oramos por essa nação, por esse continente e oramos e profetizamos um grande avivamento para toda a Europa. O mundo saberá que a Europa é do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém. Michel, alguma coisa mais? Não, brother, é isso aí. É isso aí. Show de bola. Queremos agradecer, pastor Edson, a presença do senhor aqui, novamente. A gente sabe que a agenda do senhor é corrida, da senhora pastora é corrida, e a gente quer dizer que esse espaço é para vocês. Se algum dia quiserem utilizar, é um propósito, é um lugar de propósito, então fica o convite para ser usado esse espaço, tá? Muito obrigado, pastor Edson. Muito obrigado, pastora... Ai, Jesus, vai dar a Mizaraki. Não tem um apelido assim de infância, que legal? O pessoal me chama Sara, mas eu gosto tanto Sara. do meu nome, que se todos puderem chamar a Mizaraki. Então, é a Mizaraki, gente. Vamos Mizaraki. colocar a Mizaraki. Muito obrigado, pastora Mizaraki, por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente, tá? Eu agradeço. E queremos agradecer a sua presença e fazer um convite até o próximo Só Vai Podcast.